né? Porque eu vim aqui para o Rio por um processo muito rápido e quando eu me dei conta já estava na hora de conectar e não deu tempo de achar a internet, de me achar na casa, de... Então, às vezes é isso que acontece na vida da gente. Às vezes a gente não se acha, a gente às vezes está completamente deslocado daquele lugar que você... que pode te dar estrutura para alguma coisa te sustentar. E a gente vem vindo de um processo que eu gostaria de seguir desenvolvendo e que a gente possa ter uma interlocução. Isso quer dizer que, por favor, qualquer um que queira interagir e trazer um olhar sobre isso, porque é um processo muito a ser criado, né? Que é o seguinte, onde eu estou me dando conta é que essa semana eu recebi uma entrevista e eu fiquei bem impressionada com essa entrevista, porque é daquele rapaz israelense que escreveu aquele livro Sapiens e Homo Deus, que eu não li ainda. E esse é um rapaz, é um jovem, não sei, deve ter uns 40 anos no máximo. Ele é um historiador e ele está virando uma referência mundial pela perspectiva do olhar dele e está virando uma pessoa que está sendo muito procurada por lideranças mundiais para poder pensar a humanidade. E então a entrevista que eu ouvi dele foi muito interessante e que me estou com vontade de ler o livro para entender melhor, mas tem alguns dados assim que eu gostaria de começar por aí. Ele percebe que a humanidade está indo por um caminho de autodestruição. E ele não consegue perceber a possibilidade disso parar. Essa autodestruição, ela está acontecendo porque a gente está cada vez mais separado da humanidade. E essa separação da humanidade está fazendo com que a gente, isso tudo que foi o que eu entendi, né, da fala dele, que essa humanidade está fazendo com que a gente crie a inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela está sendo alimentada por datas, por toda a informação capturável que existe no nosso cotidiano, através dos nossos celulares, por exemplo, e de toda a nossa interação com a internet. Então, isso tudo vai virando data, isso um ser humano não conseguiria organizar tanta informação, mas uma inteligência artificial consegue. Então, o caminho está sendo criar uma inteligência artificial em formato de ser humano, que fica mais parecido com a gente, né? E já foi apresentada o top da inteligência artificial dos dias de hoje, outro dia aí também veio junto essa entrevista, já interagiu com a humanidade, e essa inteligência artificial vai superar o homem. E ele diz que não tem outra saída. Essa inteligência artificial vai querer destruir o homem. Isso me lembra 2001, Odisseia no Espaço, onde o Kubrick faz exatamente esse trajeto, onde tem um computador ali que consegue organizar as informações de tal maneira e tomar decisões, e chega uma hora que esse computador começa a destruir os astronautas. E eles vão precisar fazer alguma coisa para desligar esse computador, senão eles vão morrer. Então, a ficção científica parece estar se tornando, ou está todo mundo louco, ou parece que está se tornando realidade. E então, esse cara trazia esse trajeto e ele falava, não tem mais jeito, assim, a gente já está na autodestruição e a gente está caminhando para isso e a finalização vai ser através da inteligência artificial, porque o homem vai começar a atrapalhar. E ele colocou uns dados muito surpreendentes que hoje,
se morre mais de suicídio do que de homicídio. Hoje se morre mais de obesidade do que de fome. E a busca do homem hoje é a imortalidade e a felicidade, sendo que a imortalidade ele já está conseguindo vislumbrar, o ser humano já está conseguindo vislumbrar através de certos mecanismos de poder, mas a felicidade não. Nenhum homem até agora conseguiu vislumbrar como é que é gerar uma felicidade. Então, quando eu ouço um cara de uma inteligência dessa, uma sensibilidade, ele é encantador. Trazer toda essa clareza, toda essa inteligência, e ele diz o porquê que não tem jeito porque a mente humana trabalha dessa maneira, a mente humana atua dessa maneira, então não tem jeito, me deu um clique, que foi justo o caminho que a gente está percorrendo aqui juntos. A gente está trabalhando para fazer uma mudança na mente humana. Porque a mente humana, ela está sendo construída, está sendo criada, ela não existe a priori. Ela existe, todas as línguas estão dentro da gente, e quando você se relaciona com tal língua, você desenvolve aquela fluência, mas a gente tem todas as línguas, a gente tem todas as capacidades, a gente tem várias mentes dentro de nós, e quando um tipo de mente está sendo direcionada, é aquela mente que você desenvolve. E a gente hoje consegue perceber outros seres humanos que estão em outros sistemas, que não está no Ocidente, que não está no capitalismo, que tem uma mente diferenciada. Não é melhor nem pior, mas é uma mente diferente. Então, não existe a gente não é escravo dessa mente que está nos fazendo autodestruir. E porque não é uma mente ruim, essa mente, é uma mente vencida. Porque é uma mente dualista, que foi importantíssima, que foi necessária, e ela se torna desnecessária, e a gente se apegou, porque ela trouxe um desenvolvimento incrível, e a gente se apegou e não está querendo deixar essa mente dualista findar, transmutar, abrir um caminho vazio para que a mente paradoxal se apresente, que um dia ela não vai ser mais necessária, e um dia a gente também vai ter que deixar a mente paradoxal ir embora e abrir outro espaço. Então, essa flexibilidade é que a gente vem trabalhando aqui. E quando você já não pode mais evitar que todas as suas informações sejam capturadas, e por isso você será dominado, por isso você poderá ser manipulado, e por isso a humanidade poderá ser destruída, ainda tem uma possibilidade muito forte, muito concreta, muito acessível a nós, que é você se tornar imprevisível. Então, qualquer ser imprevisível não vai poder ser dominado a partir de informações, porque se a imprevisibilidade vai estar sempre atuando, você vai ser incapturável. Então, a impermanência, a percepção, o investimento, a intimidade com a impermanência e com a imprevisibilidade é uma das chaves para a gente fazer uma mudança na nossa mente, e que essa mudança nos tornará, vai fazer com que a gente saia desse campo autodestruidor que a gente está vivendo. Então, estou trazendo isso porque, por um lado, é o que a gente vem trabalhando, e, por outro lado, é algo que a gente ainda não tem ativado no nosso cotidiano, porque é algo sem referência para nós. E toda vez que a gente buscar referência para esse processo, a gente não vai conseguir atuar nele, porque a referência faz parte da mente dualista. Então, a gente vai criando um campo, um meio, um modo de experienciar algo que nos permita ter primeiro a experiência.
e que essa experiência nos traga uma consciência, uma percepção dessa transformação, e não ao contrário, não buscar o conhecimento da transformação para que essa transformação nos leve a simplesmente uma mente dualista com mais um domínio. Então, queria que a gente debruçasse um pouco sobre esses princípios, para que eles não sejam abstratos e para que eles não sejam também fixados ou sequestrados pela mente dualista. Então, eu vou caminhar mais um pouquinho só, mas eu gostaria que a gente junto sentisse por onde a gente vai criar isso e o que a gente já está conseguindo vislumbrar dessa criação. Então, existe uma possibilidade que a gente não está levando em conta, que é a possibilidade do ser primordial. A palavra primordial remete àquilo que não tem fim e nem começo, que não se iniciou e nem vai terminar, porque é primordial. É um termo muito usado pela técnica Alexander, mas certamente usado por muitas outras linhas de trabalho, né, de processo. Então, esse ser primordial é um ser que está sempre aí, sempre esteve, e a sua manifestação vai entrando em variação. Então, ele não teve um início e ele não terá um fim. O que aconteceu é que a gente não tem conexão com esse ser primordial. A gente criou, ou a gente tem, mas a gente não está atuando nela, né? Porque a gente já criou um campo artificial, um segundo modo de vida, que não é o primordial. É como se a gente estivesse brincando daquele jogo The Sims. Então, a gente está manipulando um outro modo. Esse ser primordial, ele é sustentado por um encontro que a gente pode dar um nome de vínculo, de conexão. Então, na técnica Alexander, a gente usa muito o controle primordial, que é aquilo que não tem começo nem fim, aquilo que é como um encontro entre as partes. Então, por exemplo, numa das partes seria a minha cabeça com a minha primeira vértebra. Tem um encontro primordial. Aquilo não tem um início, não é a cabeça que iniciou, não é a coluna que... É um encontro primordial, que não tem começo nem fim. Como a gente não tem mais esse encontro primordial na nossa fisicalidade, a gente desconectou esse encontro primordial, a gente cria substitutos desse encontro primordial. E a gente cria um encontro artificial. Então, por exemplo, ao invés dessa força primordial me sustentar, o que me sustenta é um esforço, é uma ideia, é um ideal, é um hábito, é uma crença, é um padrão. Então, todas os hábitos, as crenças, os padrões, que vai demandar esforço, que vai demandar energia, tudo isso nos sustenta para substituir aquilo que não está, ou que está e que não está acessado, né? Que não está ativado, que é o primordial. Então, nascemos um ser primordial, e esse ser primordial se desconecta, porque, na minha perspectiva, a gente nasce para vincular, igual os animais, igual as plantas, e esse vínculo não acontece, porque do outro lado, existe o outro lado, não existe um ser vincular, existe uma instituição mãe te esperando, instituição pai, sociedade te esperando, e aí você se reduz a uma instituição filho e não a um ser vincular. Então, por não se estabelecer este vínculo primordial, esse vínculo que é o próprio primordial, o ser vincular que é o primordial em si, a gente cria um aparato substituto. E esse aparato substituto nos serviu por um bom tempo e ele está deixando de servir, ele já está vencido, e tudo que está vencido vai gerando uma autodestruição. E essa autodestruição se dá quando a gente olha para essas estatísticas, onde hoje em dia se morre mais de suicídio do que de homicídio, né? Literalmente uma autodestruição. E aonde a gente está apostando de que informação é poder, e que a gente está apostando que poder é um lugar potente.
Mas nessa perspectiva não tem nada mais impotente do que o poder, porque o poder é aquela necessidade de suprir a impotência. Então, eu só tenho poder nessa perspectiva se eu estou conectado à impotência. Caminham juntos. A polaridade do poder e a impotência. Então, o caminho que eu tenho arriscado e que a gente pode desenvolver aqui juntos não existe mais essa criança ser vincular que nasceu para primordialmente para sendo ser vincular, mas existe agora esse adulto que não é mais uma criança. Então esse adulto, ele não tem mais a falta que a criança teve. Ele pode acreditar por hábito, por crença, por padrão que tem, mas biologicamente eu diria que ele não tem. Por quê? Porque esse adulto não tem mais a necessidade de que alguém te alimente, de que alguém o aqueça. Ele já tem a capacidade de ir atrás do próprio alimento, de ir atrás da própria manutenção da vida. Não vai porque nunca teve a oportunidade ou porque é muito mais gostosinho uma outra opção. Então, a questão é essa. Esse ser adulto, hoje ele pode abrir mão da falta dessa criança, do vínculo primordial, ele pode abrir mão disso e falar, bom, eu já não sou... A criança não teve o vínculo primordial, mas eu não sou mais criança, então não preciso carregar essa falta comigo. E aproveitar toda a sua estrutura, toda a sua existência, para então se tornar o ser vincular. Mas agora esse vínculo é consigo mesmo. É o quê? Com a sua força primordial. E uma vez que essa força primordial está conectada, essa força primordial está em existência, ele se torna um ser vincular. E a partir do ser vincular consigo mesmo, todas as suas relações são de vínculos, né? Para isso acontecer, a gente precisa deixar integrar, acolher, integrar, transmutar e criar o vazio da mente dualista. Não é transformar a mente dualista em mente paradoxal. Esse é o grande equívoco, porque senão a gente vai ficar manobrando, controlando a mente dualista. É integrar, acolher, integrar e criar um espaço vazio, onde a mente dualista não vai mais atuar. E se a mente dualista não atua, quem vai estar ali para atuar vai ser algo que já está ali à espera, que não precisa ser criada, ela já está ali. Ela que é a mente paradoxal. Quando eu digo que ela não precisa ser criada, é que ela não precisa ser inventada, ela já é. O que ela precisa para existir é se autocriar constantemente, numa prática paradoxal. Então, não sei o quanto está chegando isso aí, não sei o quanto isso ressoa e quem tem algum tipo de sensação em relação a isso, em relação a esse caminho de reconhecer uma autodestruição e saber que não tem outra possibilidade de parar essa autodestruição na mente dualista, porque é justo ela que está nos fazendo caminhar para a autodestruição. Então, a gente precisa gerar uma outra mente. Dito isso, convido quem tiver qualquer tipo de sensação em relação a isso, a compartilhar com a gente. Para que a gente componha juntos essa experiência. Oi, Ana. Sim. Ei, Ana. Sim. É Ana Maria, tudo bem? Tudo. Então, eu me peguei em alguns momentos, né, durante essa semana, em momentos onde começava a ter um conflito, e eu, em vez de, né, de dar, assim, de estar focada nesse conflito, eu me voltava
para alguma coisa que em mim não era conflituosa. Por exemplo, às vezes eu estava numa roupa e tudo e percebi o conflito, mas aí também me vinha a pergunta, né? Quem sou eu lavando essa roupa? E aí tinha, nesse momento, algo que estava ali, presente, e estava ali, não tinha mais nada, estava fazendo aquilo que estava fazendo. E eu, nesse momento, eu fiquei fortalecida, e parece que houve um distanciamento, assim, daquele conflito que eu estava, inicialmente, a minha mente estava trazendo. E eu falei, olha, mas agora é isso aqui e aqui está tudo bem. Mas por sentir internamente uma força que não dá para explicar assim, mas aquela força estava ali fazendo o que tinha que fazer e ali não tinha nada, não tinha nada. É isso. Sim, eu reconheço isso também. Eu reconheço quando a gente começa a perguntar. Um dos recursos é esse, a gente perguntar quem em mim? Quem em mim está fazendo isso? Quem em mim está precisando dessa atitude, dessa ação? E a nossa mente dualista vai querer achar a melhor resposta. E na verdade, qualquer resposta serve, desde que você não pare de se perguntar quem em mim. Se perguntando quem em mim, até que vai chegar uma hora que a gente vai reconhecer que quem em mim está fazendo isso é esse ser primordial que não se vinculou e que teve que gerar todo um artifício, uma vida artificial para poder sobreviver e que foi um trabalho muito bem feito, porque a gente sobreviveu. É maravilhoso como a gente tem infinitas possibilidades. E só que chega uma hora que se a gente não gera a velocidade da presença, isso quer dizer o quê? Que a gente reconheça quando algo está vencido, a gente começa a ficar prisioneiro da história. Então, quem em mim, quem em mim, quem em mim está fazendo isso? Quem está precisando de cuidado? Quem em mim está precisando de cuidado? Quem não foi cuidada? Quem em mim não foi cuidada? Aquela criança que foi descuidada. Quem em mim é essa criança que foi descuidada? Aquela que não se vinculou. E quem em mim é esse ser que não se vinculou? É um ser que criou uma vida paralela artificial para sobreviver e fez muito bem esse trabalho. E chegou à vida adulta, e aí é o momento do renascimento, é o momento de um renascimento, de um momento histórico vincular, que se não se deu ali atrás, vai se dar agora aqui. Sabendo que a gente está perdendo. A gente está perdendo toda a vida artificial, a gente está perdendo a criança em nós, a gente está perdendo o direito de ser um ser que reclama, a gente está perdendo a gente está perdendo essa falta de autonomia que a gente se propôs a viver sem autonomia, na dependência. Então a gente está perdendo um monte de coisa, a gente está perdendo. Só que a gente está perdendo tudo aquilo que está nos matando. A gente está perdendo tudo aquilo que está nos desqualificando e que está fazendo a humanidade, que não é, eu não estou falando da humanidade 7 bilhões de pessoas, a humanidade dentro de mim, a humanidade dentro de cada um de nós. Porque a gente não está aqui na ilusão de que estamos nos reunindo para encontrar a chave para que a humanidade se salve. Não é essa a ilusão, essa é uma mente dualista. A gente está aqui reconhecendo a desconexão com a humanidade em nós. E é dessa humanidade em nós que estamos falando. E esse vazio, ele vai chegar, porque a gente não está substituindo uma mente dualista por uma mente paradoxal. A gente não está transformando a mente dualista em paradoxal, a gente está finalizando. A gente não está transformando a criança em adulto.
a gente está finalizando a infantilidade, porque o adulto já está aí. O adulto não vai surgir da criança, ele já está. Então, essa passagem é vazia, essa passagem pode ser dolorida, essa passagem pode ter trevas, essa passagem pode ter escuridão, é uma passagem, né? E que talvez juntos a gente consiga ter força para passar sozinho, porque é sozinho que vai passar. Mas juntos a gente pode de alguma maneira, ampliar nossa confiança, né? E aí, como ressoa? Ana, Tabata? Sim, tá. Eu até me assustei quando você começou a conversa hoje, porque no sábado eu assisti um episódio de Black Mirror e foi exatamente isso que se abriu para mim, assim. Como a gente conseguiu fazer uma evolução tecnológica que a evolução humana não acompanhou, sabe? E, nossa, para mim, eles captaram exatamente isso que você está dizendo hoje, assim. Foi exatamente isso que eu senti. E aí eu falei, e agora, né? É só um parênteses que eu estou abrindo para dizer que eu estava em contato com esse assunto já desde sábado. E o episódio que eu assisti no sábado era muito forte, era muito pesado. E tinha até... eu conseguia captar coisas que aconteciam naquele episódio que estavam acontecendo no dia de sábado. E aí eles mostram como se fosse alguma coisa no futuro, né? Tem essa... É como se fosse uma série futurista, mas na verdade não é. É coisa que você já vê, já está acontecendo. Tem alguns tons mais fortes que eles dão e tal, e você pode olhar e falar assim, nossa, isso é bizarro, né? Isso é uma loucura, mas se você for analisar, já está acontecendo. Tem muita coisa ali que já está acontecendo. Então é só para te dizer que eu estava muito conectada com esse assunto. Sem imaginar, Pode falar. Não, pode falar. Eu ia dizer só para complementar que eu estava conectada ao assunto, mas a parte catastrófica dele, assim, sem essa coisa que você está falando agora da gente, não é direcionamento, mas olhar para que caminho a gente vai levar com essa constatação, né? Tá, isso tá aí agora, né? É isso. Isso está aí agora. É incrível como uma vez falaram assim, se você quiser uma boa solução para uma situação crítica, não chame um especialista, chame um leigo, porque ele vai olhar para aquilo. E eu me sinto leiga, porque quando eu ouço aquele cara falar com uma capacidade, uma inteligência e uns dados incríveis, e uma lucidez, e aí ele dá de bandeja, e ele pega e fala assim, não tem como mais voltar atrás, agora a gente vê como a gente caminha até o final, mas já está fadado o fim. Porque a mente humana, eu acho que até ele usa a palavra dualista, não consegue sair desse lugar. E aí, na minha leiguice, ouvindo aquilo, bom, ele deu de bandeja. Se a questão é a mente humana, vamos mudar a mente humana. Seria igual, para mim, seria igual chegar e falar assim, não dá mais para falar em português, a gente vai ter que falar em outra língua. Então, vamos aprender outra língua. Se é para salvar a nossa existência, aprende outra língua. E a mente funciona dessa maneira. A mente, ela é construída, ela é criada, ela é desenvolvida, ela é sustentada. Ela não é simplesmente dada, tanto que você percebe a mudança da sua mente conforme a sua relação com o meio ambiente, que não te determina, mas te modifica, né? Ela interfere, não te determina, mas interfere. Então, eu convido todos nós para isso, para que a gente
experimente na prática cotidiana, como a Ana Maria trouxe, experiências pequenas, experiências assim que realmente a gente consiga fazer sem atiçar a mente dualista para logo capturar toda essa história, coisas pequenas ainda que a gente possa experienciar o desinvestimento, a integração da mente dualista para que a mente paradoxal surja. Então, uma das maneiras é eu me perguntando quem sou eu fazendo isso, porque eu vou encontrar essa criança, esse bebê que nunca teve o ser para conectar. Ou eu posso reconhecer que o que eu estou vendo. Não é uma verdade absoluta, não existe. É a minha visão vendo aquilo. E a minha visão vendo aquilo, ela é tendenciosa a uma polaridade ou outra, mas se tem uma polaridade, tem outra. Não existe a possibilidade de existir, na nossa visão dualista, algo sem as polaridades. Então, eu reconheço, tá? Eu estou vendo isso. Mas, por mais que eu não esteja vendo a polaridade oposta, eu sei que ela está. Porque se é uma mente dualista atuando, então é como se a gente quisesse realmente realçar a mente dualista para que ela pudesse ser integrada. Isso já é um paradoxo em si. Então, comece por não acreditar em nada que você esteja vendo como absoluto, como algo que realmente existe. Saber que eu posso ter certeza absoluta, o que eu estou vendo é isso, tenho certeza absoluta. O que eu estou ouvindo é isso, tá? Se é uma mente dualista que tem certeza absoluta que está ouvindo isso, então possa ter certeza absoluta que o que você não está vendo também existe. Que é justo o contraponto, que é justa a polaridade oposta do que você tanto está vendo. Então, eu tenho certeza que isso está certo. Então, tenha certeza que também está errado. Porque se a mente dualista está vendo certo, é porque também existe o errado, por mais que você não esteja vendo. Então, olha o olé que a gente está dando. Eu estou dizendo que saiba que tudo que a gente está vendo não é, e tudo que não é, e tudo que a gente não está vendo é. Então, se eu estou vendo, não é. E se eu não estou vendo, é. E lidar com isso, e sair deste lugar de necessidade de poder, de saber que quem é que está vendo aquilo como é. Aquele que quer garantia, aquele que quer segurança, porque um dia a minha necessidade de criança não foi atendida. E hoje você não é mais criança, então você não precisa mais ficar buscando isso. Então, começar, se for capaz de fazer em coisas grandes, também se aventure, mas nas coisas pequenas, experimentar isso, experimentar essa minha visão em relação ao paladar, à percepção visual, ao ouvido, ao olfato, à percepção sensorial, aquilo que eu estou vendo não é. E aquilo que eu não estou vendo, que é justo o oposto do que eu estou vendo, é. Porque, na verdade, os dois são e os dois não são. Mas eu integro essa ilusão. Eu não fico niilista da ilusão, dizendo, então, nada existe, e não fico refém da ilusão. Isso existe. Então, a gente vai ampliando, e isso é uma confusão para a mente dualista, mas é uma liberação de um espaço que vai ser ocupado por uma mente paradoxal. E aí? É só isso. Nesse momento, para que não seja tentador para a mente dualista logo tomar conta de tudo. É uma experiência paradoxal, é uma experiência enlouquecedora, quase psicótica, né, Cuca? Mas que existe uma lucidez sustentando, né? Tô pensando assim,
que essas coisas demoram um tempo para a gente ir vivenciando, absorvendo, né? Então, fiquei pensando no caminho que a gente está fazendo durante as jornadas, que agora já está no terceiro ano, né? E como as coisas foram aos poucos progredindo. A gente passou por momentos assim. Primeiro, eu acho que é uma que não passou, porque eles continuam, mas a primeira fase, como eu vejo, assim, foi vencer o medo. Então, a gente está muito confortável dentro de casa, e nós fomos dormir ao relento. Nós dormimos ao relento mesmo, lá no Himalaia. Então, a intenção era quebrar essa espécie de segurança que a gente tem dos nossos hábitos, simbolizava tudo aquilo, né? Depois teve um momento assim de também vencer o medo do escuro, porque a gente quer fugir do escuro, então naquela jornada a gente, ao contrário, em vez de fugir, a gente entrou no escuro. Então teve várias vivências assim que foram muito básicas da gente vencer o medo, que a gente pode continuar fazendo no cotidiano também, percebendo que é importante isso, para a gente se expandir. Depois teve um momento que foi muito enfatizado as crenças. Todas as crenças que nós temos, as herdadas, as adquiridas, as crenças que a gente adquire na escola, com os parentes, com a religião, enfim, toda essa parte das crenças, e daí a gente foi evoluindo até chegar na crença na dualidade, de acreditar que ou é um lado ou é o outro, não é? E agora eu acho, do meu ponto de vista, que a gente está se aproximando de uma outra fase, que é o ego. Eu acho que é a gente se prender. Quando a gente fala do vazio, eu acho que significa a gente se agarrar a uma coisa como se ela fosse concreta. Isso se manifesta principalmente no eu. Eu sou. Se eu sou, você não sou eu, então você é outro. Então, é essa questão do sujeito e objeto. Então, é uma forma também de dualidade, mas mais sutil do que o que a gente vinha tratando antes. Então, acho que é aqui que a gente vai entrar num novo caminho, uma nova língua, que é o paradoxo, que é porque a gente vai abandonar esse centramento de dizer eu sou. E daí, quando você começa a soltar isso, vem outras coisas. Eu sou, você é o quê? Você é o corpo? Você é a consciência? Você é a mente? Quem é você? É isso que a gente começa a questionar. Então, acho que, assim, o medo, as crenças e o ego, nesse sentido da gente se agarrar às coisas da maneira como a gente enxerga que elas são, e que, na verdade, elas não são, e conseguir largar isso e vai cair num vazio. Então, um vazio que daí é que vai nascer um novo ser, uma nova possibilidade. E não há tecnologia nem máquina que domine esse novo ser, essa nova possibilidade, porque ele está muito além disso. Então, eu tenho pensado um pouco nesse sentido, assim, recuperando um pouco os movimentos que a gente tem feito e que vai continuar fazendo. Acho que não importa se você não participou da jornada, acho que são os movimentos que têm que ser feitos. Tem que ir, aos poucos, amolecendo, furando as nossas certezas, as nossas embalagens, a nossa segurança dentro de casa, essas coisas. Sim. Sim, eu também acho. Acho que é uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo, e ganhando sutileza, a ponto de realmente a gente conseguir entrar em contato com alguma coisa que vem puramente de uma percepção e não de uma garantia, né? Alguém me diz que horas são, por favor, que eu não tenho acesso aqui à hora? 7h43. Tá. Quem mais? Tá chegando? Como tá chegando esse convite para a gente praticar alguma coisa que vai deixar de lado, mas não por desprezo, por integração,
algo que a gente reconhece como eu, que também a gente pode chamar de ego, mas que, na verdade, chega uma hora que a gente fala assim, não, o ego é só uma parte disso. E a gente vai se reconhecer como um eu inteiro, só um eu inteiro que tem que deixar de existir. Para mim, mas só a mente dualista, porque como a gente acredita que a mente é o eu, então, claro, se a mente dualista para de existir, é um eu inteiro que deixa de existir. Mas isso só para quem tem a ilusão de que a existência se resume a uma mente. eu sinto isso. Então, é tão grave isso que a gente tem um grande preconceito em relação à inteligência e à falta de inteligência. Porque quem sabe mais é um eu maior e quem sabe menos é um eu menor. Porque a gente acredita demais de que a existência é representada por uma mente. Então, Ana, você começou a falar da autodestruição. Eu ouvia isso como um processo meu mesmo, de autodestruição minha, né? De integração das crenças, de destruição das crenças, identificação e a perda, né? Que a gente tem todo esse processo, perda de identidade, perda de as suas camadas, né? Quem é você? Eu sou uma figura que quer aparecer isso, é uma figura que trabalha com arte. Então, é a perda de todas essas identidades, é a autodestruição mesmo, né? Então, é como você fala do macro da humanidade, enfim, dos seres humanos e o processo que a gente tá percorrendo. Eu vejo isso muito claro em mim, né? De perder, de destruir tudo isso e o processo meu hoje, desde que a gente começou, desde que eu acompanho a Malaya, desde que eu participo, é um processo muito inevitável, muito forte e de perda mesmo, de perda de mim, de integração. Então é uma autodestruição. É bem por aí que eu sinto, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso, porque de não se confundir com o ser com a mente, que faz parte do ser, porque senão a gente realmente se autodestrói, porque acredita ilusoriamente, mas se autodestrói. Tem que ter algum cuidado aí, alguma prudência de distanciamento, para a gente saber que a gente só está perdendo aquilo que a gente não precisa mais, e não que a gente está perdendo a existência, né? Então, tem que ter algum cuidado aí, a gente tem que ficar mais atencioso, amoroso, cuidadoso e, ao mesmo tempo, com rigor, para que não seja um processo enlouquecedor ou autodestruidor. Porque como é um processo sem referência, e como a gente está demais identificado com a nossa existência e com tudo que a gente se relaciona, a minha casa, a minha família, meu ego, a minha existência, a minha profissão. Então, eu começaria, assim, não é nem começaria, porque a gente já está nessa, né? Mas eu investiria sempre com suavidade. Por exemplo, a instituição em nós. Então, quando a gente reconhece que a gente não está se autodestruindo, a gente está desinvestindo a instituição mãe, a instituição esposa, marido, a instituição funcionário, quando a gente também não está achando, acreditando que a gente está ocupando um lugar para desenvolver uma profissão, e sim, eu estou naquele lugar
como autocriador. Então, eu posso estar numa profissão mais rígida, pré-estabelecida. Então, eu sou advogado. E, na verdade, essa é a ilusão, que eu sou advogado. Porque o que a gente é um ser se autocriando nas situações, nas relações, nas possibilidades que aquela relação como advogado te gera. Então, você não precisa deixar de ser advogado. Você só precisa parar de se identificar e acreditar que você está ocupando o lugar de advogado e que você está ali para ganhar dinheiro ou para ser respeitado ou para... Não. Você está ali naquele momento se autocriando como em qualquer outro momento, como um momento que você simplesmente é uma pessoa cotidiana. Então, é só para a gente não confundir e achar que está na coisa em si, mas é no lugar que a gente vive na coisa em si. Porque senão a gente vai cair num erro tremendo, que é fugir ou negar ou aumentar a ilusão do outro e o eu. É isso que está me fazendo mal. Não, não é isso. Não é essa profissão, não é esse modo de vida. É quem você está vivendo com essa situação. E quem nós vive a mente dualista, que quer estar certa, que quer chegar lá, que especula, que tem medo, que se sente frágil e, principalmente, carrega junto todas as suas necessidades não atendidas na sua infância, te tornando uma pessoa infantil eternamente em busca dessa necessidade que um dia não foi atendida. Então, é um trabalho muito mais interno, que mexe muito pouco, a princípio, com o externo, porém muda radicalmente a relação com o externo. Mas nunca começa pelo externo. Pode atingir drasticamente o externo, mas porque começou de um lugar interno, da onde está saindo daquilo? Quem em mim? Quando você responder quem em mim está fazendo isso, o vazio em mim está fazendo isso, o vínculo com a vida está me fazendo, enfim, se a gente vai se iludir com essa resposta pronta, mas se a gente vai destrinchando e não existe mais quem está fazendo isso, não existe mais o que se beneficia, não existe mais aquele que está se protegendo, não existe mais aquele que está atacando, existe um vazio ali, a gente começa a jogar outro jogo. E por isso que eu acho que é um processo a ser feito com coisas pequenas, para a gente ir ganhando canja com isso, para a gente ir ganhando intimidade, com coisas cotidianas, que às vezes acabam sendo enormes, mas você não está querendo salvar o mundo, mas sim. Nem se iludir. Sim. Ana? Sim. É uma coisa que ficou forte em mim nesse processo, que eu queria até um apoio, eu sinto uma desconexão demais com o corpo. Eu sinto que essa destruição que o Richard fala, eu acho que era maior quando eu não tinha acesso a tudo isso. A minha destruição era quando eu estava realmente na mente dualista e mantenedora da identificação, das instituições, de tudo isso. Isso era autodestrutivo para mim e eu me destruía mesmo. Mas, assim, agora eu percebo que tem que ter um resgate. Assim, uma coisa, o corpo, ele não... A vida virou a mente, né? E aonde o corpo entra nisso? E eu estou com muita necessidade de entender esse processo, de aonde que eu me conecto com esse corpo, sabe? E eu estou bem nesse momento que eu sinto que ele tem uma inteligência muito maior do que a mente da gente. E eu queria conseguir acessar esse corpo de forma melhor, que eu sempre ignorei, de forma mesmo, porque eu sou uma mente, uma mente, não olhar para baixo, não saber que existe nada, né? E a destruição vem aqui, mental. Como fazer para essa conexão? Então, eu penso que essa coisa desse vínculo que você fala, ele é muito forte. Porque quando a gente começou com essa questão das necessidades infantis, veio forte em mim. Nossa, eu sou assim porque eu não tive isso na infância. Eu não tive, acabou, morreu.
assim, aí eu consegui fazer isso de forma bem intensa essa semana. É negar passou essa época, agora eu não sinto mais essa necessidade, mas agora uma necessidade, uma questão de vincular o corpo mesmo, sentir o corpo. Queria um apoio nesse sentido. Sim, eu te entendo com essa necessidade dessa experiência, né? Mas não existe nada que vai garantir isso, porque... Espera aí que eu só desconectei aqui sem querer. Não existe nada que vai garantir isso, porque... Só um minuto. Porque quando eu começo a querer conhecer e ter mais intimidade com o meu corpo, eu vou fazer isso com a mente dualista. Eu vou fazer isso através de uma experiência reconhecível, de uma experiência controladora, né? Então, por exemplo, né, eu que tenho essa experiência com a técnica Alexander, que eu acho uma técnica muito preciosa para isso, mas é muito fácil, e eu lembro que por muito tempo tá ali trabalhando com alguém, e quando a pessoa começa a ter alguma sensação, algum entendimento, ela fala, eu estou certa? Eu quero saber se está certo, porque se eu quero ter um parâmetro, se isso que eu estou sentindo agora é o certo, eu sei o que é que eu vou buscar sempre. Por isso que eu entendo quando Harari, né, esse rapaz de Israel, quando ele diz que não tem mais jeito, porque a nossa mente vai fazer o tempo todo a gente cair nesse lugar de permanência e previsibilidade. Eu quero ser permanente e quero ser previsível. Então, o corpo está aí, não dá para negar. A gente pode não ter uma sensibilidade, pode não ter experiência, mas tem que começar por onde ele está, não por onde ele deveria estar. Onde ele está agora? E que risco você corre quando você tiver experiências corporais com presença e não com controle? Então, Gabriela, começa por aí, assim, quais são as suas experiências agora com o corpo? Desde quem é que veste essas roupas, quem é que fica em pé, quem é que deita, quem é que se move, né? E trazendo para um estado de presença. E aí vão existir várias experiências, desde sensoriais, técnicas, vão existir várias experiências, mas se a gente não entrar primeiro neste lugar de que a gente vai sentir confiante de que a gente vai viver é uma experiência não controladora, não dominadora e que não vai te levar a uma segurança, agora eu sei que eu estou certa porque não vai. Eu não conheço pessoas com menos consciência corporal do que bailarino. O bailarino não estaria sempre se machucando, né? Então, não é a coisa em si, mas de que modo a gente entra nessa história. Então, acho que só de você ter essa questão e se colocar em risco para poder se perguntar quem é que está nesse corpo, que corpo é esse que existe agora, né? E esse corpo está se protegendo do quê? Quem em mim se protege através desse corpo insensível, né? E desinvestir o poder e a identificação de que a mente é o ser, de que a mente é o todo. Não desprezá-la, a mente é uma coisa maravilhosa, mas ela não é absoluta e nem é o todo, né? Então, acho que, não sei, Gabriela, vamos juntas, vamos ver o que surge. A Semisupina é um lugar incrivelmente para isso.
É um lugar onde o corpo vai começar a se incomodar, vai começar a doer, vai começar a coçar. É isso é corpo. Esse é o corpo que a gente tem hoje. E insiste, 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 daqui a pouco esse corpo ele começa a pensar. Então, é menos mirabolante do que a gente imagina. É mais sutil. Mas você tem razão, tem que ser olhado. E, ao mesmo tempo, tem que ser desinvestida a mente dualista que busca controle. E ela a gente desinveste perguntando quem em mim está precisando desse controle. Né? Aquela que não teve uma necessidade atendida na infância. Vamos seguindo, vamos ver onde que a gente consegue ir gerando um trabalho, um processo sem instrução. Porque a instrução é a nossa armadilha. Porque aí logo vai atiçar a mente dualista e vai falar, oba, a boa aluna vai aparecer. É um processo sem instrução. Né? Justo esse ano, como a Cuca estava falando, é um ano de experimentações nas jornadas bem corporais. Então, a gente veio da essência do corpo, que através do sabonete, que é o sal, o corpo é o sal, e esse sal precisa de uma energia para existir. A gente passou agora pelo biomagnetismo, vai passar pelo barra de Access na semana que vem, e depois vai entrar, a Cuca vai trazer para a gente umas meditações de vacuidade, vai entrar na dança, e vai entrar na técnica Alexander, e por aí afora. É isso, esse seu pedido é de todos nós. Então, vamos nos inventando, né? Ana. Então, sim, fala. Oi. Eu queria só fazer uma colocação referente a até um pouco do que a Cuca colocou, né, dos caminhos que a gente vem trilhando aí, e a questão da dureza, né, que em mim teve um processo de trabalhar essa questão da dureza, e é muito louco porque ao enxergar o que em mim é duro, vem exatamente esse processo de ter aprendido as coisas desde pequena e ter dado credibilidade a tudo que vem por esse caminho. Então, eu acreditava que o melhor, tudo que vinha desse lugar da dureza era bom, aquilo que era bom. Então, tinha cursos que eu procurava fazer, tinham que ser protocolados. Porque se não tivesse o protocolo... Não, isso daí não é bom. E aqueles que vinham por um caminho do humor, eu já olhava e falei, isso daí não é tão bom, não. Eu não quero isso aí, não. Quando eu percebi em mim que era dessa maneira, eu comecei, é muito maluco isso, porque é um processo, eu falei, cara, como a minha crença de que o melhor só vinha desse lugar, não vinha do lugar, e como eu julgava o outro na sua concepção, no que ele fazia, no que ele acreditava por outra via, que era mais do humor, mais despojado, de uma maneira a não dar vazão para olhar desse outro lugar também. Então, eu tenho experienciado e percebido em mim que o que aparecia, até na minha profissão e nas minhas ações, era somente esse lugar da dureza, da rigidez e de ser assim, né? E que, na verdade, eu não mostrava aquilo que internamente em mim e na minha mente era o que eu queria que transparecesse. Né, assim, no meu falar, nas minhas ações, não era aquilo, não era o meu corpo, a minha imagem não mostrava aquilo que internamente era em mim, estava em mim, assim, aqui dentro. Mostrava só esse lugar da dureza, só esse lugar. Então, e eu pensava que eu estava mostrando a outra coisa que estava aqui dentro. E, na verdade, não estava mostrando aquela coisa que estava aqui dentro, estava mostrando essa crença de que o melhor vem desse lugar.
do que eu supunha que era o melhor, sabe? E quando percebi isso, foi muito louco, porque eu falava, não queria acreditar primeiro. Eu falava, não é possível que eu estou fazendo isso. Não. E aí, foi uma mudança, assim, que eu tenho agora me sentido confusa no sentimento, porque parece que eu estou experimentando, e de certa forma eu estou experimentando ir por esse lado do humor. Então eu estou experimentando estar mais leve, tá olhando para esse lugar do humor, me adentrando nessa perspectiva, mas ainda tem essa dualidade, ao mesmo tempo que eu me vejo coexistindo com essa dureza que às vezes surge, e ao mesmo tempo eu vou e me relaciono desse lugar de dureza e me relaciono desse lugar de humor, e as pessoas olham e falam assim, meu Deus, o que aconteceu com essa criatura? Porque tá muito maluco, assim, eu tô confusa nesse meu sentir, e tenho experienciado mais e percebido que é gostoso também, tá? Vendo dessa perspectiva as minhas ações na relação com o outro. E o outro até coloca para mim, e é um negócio muito louco, Karina, até o teu corpo, você tá mais displicente no seu andar, porque antes você andava assim, dura, assim, reta, assim, você nem respirava. Agora você tá mais displicente até, assim, e não me leve displicente como lugar ruim, né, o que me colocaram, mas que tá mais leve, tá mais fluido, né? Então, eu estou nesse processo dessa coexistência e confusa toda aqui dentro, assim. Então, Karina, eu acho que você traz duas coisas importantes. Uma é que a nossa percepção sensorial, ela não é confiável, porque a gente não tem essa intimidade, então eu posso ter certeza que eu estou dizendo uma coisa, demonstrando uma coisa, e o outro está vendo outra, e por isso que nesse campo de atuação nosso, toda a comunicação nos leva ao mal entendido. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é que você está pulando de uma polaridade para outra. Então, de um lado, a polaridade da dureza, por outro lado, a polaridade da graciosidade, da leveza, uma alimenta a outra. Então, se por um lado você tem uma dureza, essa dureza, ela te gera uma necessidade de alimento. E como é que ela vai se alimentar? Através de você experimentar a leveza, e esta leveza, em algum momento, te der um olé, te levar a uma frustração, para você poder voltar para a dureza. Então, a dureza vai alimentar a leveza vai aumentar a dureza, e nesse jogo vai gerar uma eterna sustentação de uma crença. Então, a integração eu reconheço que eu tenho dureza, e qual é o oposto de dureza? É leveza, então mesmo que eu não veja, eu tenho. Eu estou leve, qual é o oposto de leveza? É dureza, então mesmo que eu não esteja vendo, eu tenho isso. Então, eu tenho dureza e tenho leveza em mim. E nenhuma é boa e nenhuma é ruim. Eu não escolho nenhum caminho nem outro. Eu aceito que os dois coexistam. Quando eu aceito a coexistência dos dois, eles não conseguem coexistir. Eles não conseguem coexistir de uma maneira fixa. Eles coexistem de uma maneira dinâmica. Isso quer dizer o quê? Ele vai se transformar numa outra coisa. Então, é uma energia disponível. E as energias, ela tem nuances. Então, por exemplo, energia de raiva é diferente de energia de tristeza. Então, energia de dureza é diferente da energia de leveza. Mas é só energia. Não é exatamente dureza, não é exatamente leveza. Então, é isso que a gente vai destrinchando até chegar a um lugar de vazio, cheio de energia, com muitas nuances à disposição, aonde o ser criador vai entrar em ação. E eu sei que tudo isso parece muito abstrato, por um lado, por outro também não, porque a gente vem praticando, mas é bom você trazer esse ponto para a gente não ficar pulando de uma perspectiva para outra, como se uma fosse melhor que a outra, né? De uma polaridade para outra. Então,
eu acho que talvez a gente se encontre a semana que vem para praticar um pouco mais de integridade já com essa experiência, já com essa nosso encontro de hoje, que aí vai dar outro sentido à integridade. Que é para a gente ter algum tipo de ferramenta que a gente não se apegue muito a ela, faça dela uma passagem para a gente poder, no dia a dia, praticar. E é como eu disse, a gente só vai entrar no paradoxo quando a gente parar de ter instrução. Parou de receber instrução, parou de se dar instrução, parou de obedecer instrução, a gente começa a entrar na criação. Então, é isso. A gente tem todo o tempo do mundo. Vamos dormir com esse barulho e ver o que nos inspira essa semana. A gente tem aí o contato pelo encontro do WhatsApp, da rede, do grupo do WhatsApp. E vamos ver o que vai surgindo dessa experiência para seguir. Pode ser? Então tá, meus queridos, muito grata pelo encontro, pela parceria. Deixo um beijo. Obrigada, Richard, pela transmissão. Alguém está dizendo aqui alguma coisa que... Ixi, do jeito que eu estou aqui, eu não sei se eu consigo ver. Já vi, eu não tenho WhatsApp, consegue me incluir? Sim, sim, eu vou te pedir, Cláudia, para você, se você puder entrar num texto que tem no site, onde tem informações ali, não sei como é que é o título, informações Comece importantes. aqui. No site do Amalaia tem comece aqui, no menu lá em cima. Isso. E aí lá em cima tem os links para você entrar nos grupos. Isso aí. Tá bom? Qualquer coisa, você não me dá um alô, tá? Então, beijo grande. Nos vemos.